Meus amigos, todos sabem que está aqui em São Paulo, ou vai chegar em breve, não está aqui ainda, mas vai chegar. Um grande médico de fama internacional, Dr. Viktor Frankl, de Viena. Ele já fez conferências em 120 universidades de 5 continentes, inclusive a Austrália e Sul da África, e em toda a Europa, a Ásia, África, e Austrália, Europa e Estados Unidos. Fez conferências em 5 continentes, fez 120 conferências em universidades a convite. E na Universidade de São Diego, da Califórnia, fundaram uma cátedra especial só para a logoterapia dele. Está anunciado aí, a logoterapia. Esta logoterapia é uma nova terapia na medicina. Não era conhecida há pouco tempo. Tínhamos psicoterapia e muitas outras terapias, até somaterapia. E agora entrou a coisa mais alta da logoterapia. E ele vai falar sobre isto no dia 6 e 7 de maio, às 8 horas da noite, na sociedade, no Teatro da Sociedade Hebraica de São Paulo, que é um grande teatro. A entrada para cada conferência é 600 cruzeiros, porque tem muitas despesas. 600 cruzeiros para cada conferência. Na segunda conferência, que vai ser quarta-feira, a primeira é terça-feira, dia 6 de maio. Segunda conferência última é dia 7 de maio, que é uma quarta-feira. Possivelmente na terça-feira nós não teremos aula, talvez todos queiram ir lá, não sei se vamos ter aula ou não. Bem, eu não sei se vou lá, mas espero que muitos vão lá. Ele vai falar em inglês, vai ter um tradutor em português. Isto consta por aí. O Dr. Frankl vai dizer praticamente a mesma coisa que nós estamos dizendo aqui há muitos anos, apenas com uma diferença: aplicação à medicina. Nós falamos de autorrealização, de autoconhecimento sem medicina. Mas ele, como médico, adaptou autoconhecimento do homem e autorrealização do homem à terapia, como ele diz. Isto então se chama logoterapia. Muitos não vão entender o que quer dizer logoterapia, por isso eu vou explicar um pouco. Logos é a palavra grega para o nosso eu superior, para o nosso grande eu interior. Isto em grego se chama logos. Então fiz um desenho aqui de um triângulo, pondo aqui na ponta de cima logos, um pouco mais abaixo nous, que é a inteligência, e bem embaixo bios, vida em grego. Temos então isto. Embaixo está vida, que é o nosso ego corporal, físico, a nossa vida física. Isto é bios em grego. Um pouco mais alto está a nossa inteligência, a nossa mente que pensa. O animal não pensa, mas nós estamos aqui com a mente humana, com a inteligência, que em grego se chama nous. Ele vai falar muito em nous e em logos, por isso é bom explicar. E bem no alto está logos, logoterapia, a cura pelo logos. Quem produz as doenças é o nous. O bios produz pouca doença. Bios é do animal, não é? A nossa vida animal, não é? As doenças geralmente não vêm do bios. Poucas. O animal quase nunca está doente. O animal doméstico sim, porque já herdou de nós. Mas o animal selvagem nunca está doente. O animal selvagem vive em saúde a vida inteira. Morre de velhice, mas não fica doente. Isso é aqui. Aqui não há doenças praticamente. No mundo natural
do homem e do animal. Mas aqui começam as nossas doenças. A nossa inteligência, em desacordo com as leis da natureza, bios é a natureza, a nossa inteligência inventou que tem que corrigir as leis da natureza. A inteligência sabe muito mais do que a natureza. É bobagem. Mas a inteligência pensa que ela tem que inventar o modo como o homem tem que viver. E por isso está cheio de doenças. Porque a inteligência não pode equiparar-se à sabedoria da natureza. A natureza é infinitamente sábia. Ela sabe como manter o corpo em perfeita saúde. Mas como nós desobedecemos a bios, a natureza, criamos muitas doenças. Assim é o nosso querido ego. O ego é a inteligência, claro, que se chama nous, em grego. Mas o nous, a inteligência, não pode curar as piores doenças que ele criou. Aí que está o nosso impasse. Ela cria as doenças, mas não pode curar as doenças. Fazemos todo o possível pela medicina comum, sobretudo diversos tipos de medicina, alopatia e homeopatia, que são medicinas, modos de terapias, modos de curar. Fazemos o possível para debelar as doenças que a nossa inteligência, em desobediência às leis da natureza, criou, mas não conseguimos muito. Prolongamos a vida, mas não demos saúde. Prolongamos uma vida doente. Hoje a longevidade é muito maior do que antes, não sem dúvida nenhuma. A longevidade média do homem é muito maior do que séculos antes. Mas a longevidade não tem perfeita saúde. Nós vivemos muito mais tempo do que antes. A força de medicina, a força de remédios. Os remédios prolongam a vida, mas prolongam uma vida doentia, muitas vezes. Bem, então, o grande médico diz que vamos subir um pouco acima do nós, acima da inteligência do nós. E vamos ver se não há uma faculdade no homem que seja capaz de curar, ou mesmo de prevenir as doenças e, se possível, curar depois que já existem. Então, ele descobriu que há no homem uma faculdade acima do nós, acima da inteligência analítica. E esta faculdade em grego se chama logos. Logos é literalmente a nossa razão, e aqui a nossa inteligência. Mas previno a todos que não me confundam razão com inteligência, é o mal de todos. Todas as igrejas confundem, todas as faculdades confundem nous com logos, a inteligência com a razão. A razão é infinitamente superior à inteligência. É a mais alta faculdade do homem, a razão. Em geral, ela é intuitiva. A inteligência é apenas analítica. A razão é muito intuitiva. Ela percebe as doenças mesmo sem fazer diagnóstico. E sabe como curar as doenças mesmo sem medicamentos. Isto é intuição do logos, da razão. Mas, infelizmente, na maior parte dos seres humanos, o nosso logos, a nossa racionalidade, a nossa razão, não está funcionando. Está dormindo. Nós temos a razão em nós, mas ela não foi despertada. O que despertou foi a nossa inteligência. Despertou muito nos últimos séculos. Fomos até a Lua sobre as asas da inteligência. Fomos até a Lua e descobrimos muitos segredos da natureza pelo nós, pela inteligência. Mas o nosso logos ainda é muito pouco conhecido. Então, apareceu este grande médico e faz questão de dizer: se nós fizermos funcionar a nossa racionalidade, o nosso logos, a nossa razão,
Nós temos nas mãos uma terapia, terapia quer dizer cura em grego, uma terapia muito mais poderosa do que a própria medicina intelectual criada pela inteligência. Bem, esses são os 3 aspectos da nossa vida humana. Bios é o corpo vivo, Nous é a inteligência analítica e Logos é a razão intuitiva. Afirma este grande médico, que escreveu muitos livros. Eu estou usando os livros dele há muitos anos. Já falei muitas vezes aqui na classe, também no meu livro Entre Dois Mundos, dei um capítulo inteiro sobre logoterapia. No meu livro Entre Dois Mundos, logo no princípio, há um capítulo que se chama Realização Existencial, que ele usa muito este termo, e Frustração Existencial. Está no meu livro Entre Dois Mundos, logo no princípio, já li aqui. Eu tenho muitos outros livros de Teoria e Terapia das Neuroses, é um livro grandioso dele. O Homem Incondicional é outro livro fantástico. E aquele outro, que foi a tese de doutorado dele na Universidade de Viena, a tese de doutoração, chama-se O Deus Inconsciente. O Deus inconsciente em nós. Existe em nós um Deus inconsciente? Isso aqui, esse Deus inconsciente na natureza humana. Bem, esses livros eu tenho há muitos anos. Então, o Dr. Viktor Frankl afirma categoricamente, sobretudo no livro Teoria e Terapia das Neuroses, que as piores doenças do homem são noógenas, gerados pelo nous. A tradução diz noogênico, mas em alemão se diz, aliás em grego, noógeno. As doenças são geradas pelo nous. Noógeno quer dizer gerado pela inteligência. Estas são as piores doenças que nós temos. Não são câncer, não são doenças físicas, são doenças mentais, que são muito piores do que todas as doenças físicas. Não são doenças mentais no hospício, não, porque as doenças mentais no hospício ainda são doenças físicas. É uma deficiência do cérebro. Quando alguém vai para o hospício, para o manicômio, nós dizemos que ele enlouqueceu, que está doente, etc. Mas a doença está no cérebro propriamente, no corpo. O cérebro dele não funciona direito e por isso ele está não no hospital, no manicômio. Não, o Viktor Frankl não fala destas doenças. Ele fala das neuroses. Neurose é uma doença mental, mas não uma doença física. Não é uma doença de cérebro. É uma neurose quando o ego se desorienta completamente na sua vida. Isto é próprio do nosso ego, do nosso nous. Isto é ego, isto é eu. Isto se chama nous, o ego intelectual. Quando o nous perde a sua orientação certa, ele fica caótico, não tem mais orientação. Então ele cria neuroses. Neurose é uma doença tipicamente mental, não física, mas mental. Então, por exemplo, o nosso nous, o nosso querido ego intelectual, afirma que ele é infeliz, o nosso nous, por causa das circunstâncias, por causa das adversidades da natureza e por causa da perversidade dos homens. Por isso ele diz, eu sou infeliz. Porque tive muitas adversidades na natureza, tive muita perversidade na sociedade humana, por isso eu sou um sujeito infeliz. Isto é neurose. O nosso nous sofre muito de neuroses.
A pior neurose é a neurose existencial. Ele diz que a minha vida humana não vale mais nada neste mundo e é capaz de suicidar-se. Muitos acabam no suicídio. Porque não vale nada para que viver. Tudo é bobagem. A gente tem doenças, a gente é difamado pelos outros. Isto é vida? Não. É um inferno em plena vida, diz o ego. Então ele afirma que ele está muito infeliz por causa dos outros. Nunca dá a culpa a si. Nunca. O ego não aceita a culpa própria. Ele afirma que a culpa é da humanidade que o maltratou, ou a culpa é da natureza também que o maltratou. Quer dizer, ele sofre de neuroses, de adversidades da natureza e neuroses da perversidade dos homens. Isto é caos do nosso ego. O nosso ego é muito caótico, terrivelmente caótico. Ele não acerta com a verdade. Ele sempre diz bobagens, o nosso ego. O nosso ego é a mente. Na filosofia, o ego se chama a mente. Isto é a mente. A mente pode dizer o intelecto, pode dizer a inteligência, mas eu prefiro dizer a mente. O ego mental mente sempre. O ego mente sagazmente. Por isso ele mente, porque ele mente. Sempre mente sagazmente. Afirma que os males vêm de fora dele. Que ele não é responsável pela sua infelicidade mais que os outros. Isto é comum. Isto então é neurose. O mundo de hoje está horrivelmente neurótico, sobretudo o mundo civilizado. Nas universidades dos Estados Unidos, Viktor Frankl fez inquéritos entre os estudantes das universidades. Inquéritos profundos. Cada estudante declara por escrito se ele é feliz ou infeliz e por que é que ele é infeliz. 25% de todos os estudantes norte-americanos se declararam infelizes, neuróticos, e disseram que a vida não tinha nenhum sentido. É bobagem viver, porque viver assim, infeliz, não vale a pena. 25% se acham infelizes. Isso se chama frustração existencial nesses livros do médico. Quando alguém se sente frustrado é falido. Quando a vida não vale mais nada, estou frustrado, despedaçado, fragmentado. Então, estamos numa neurose mental. O mundo está cheio disto. E por isso eles convidam o Dr. Viktor Frankl em 120 universidades, ele já falou em 5 continentes, porque todo mundo precisa de cura. E o nós não cura, o nós faz doenças neuróticas, mas não é capaz de curar. Ele cura quando é muito leve, aliás, através de psicoterapia. Através de psicoterapia, o nós cura algumas doenças que ele mesmo criou. Mas nas doenças muito graves, por exemplo, na frustração existencial, que o médico considera a doença mais grave do nós, frustração existencial. Quando o homem diz, não vale mais a pena viver, é bobagem viver, porque a vida não vale nada, está numa frustração existencial. Esta frustração existencial é dificilmente curável pela psicoterapia. É dificilmente curável. Precisa uma terapia mais alta do que a psicoterapia. A psicoterapia está aqui. Então, o grande médico descobriu que através de uma terapia mais elevada que a própria psicoterapia, que ainda é mental, a gente pode curar e até prevenir as neuroses criadas pela inteligência.
E esta força mais alta dentro da nossa natureza humana se chama logoterapia. A cura pela razão, não a cura pela inteligência, mas a cura pela razão, pelo logos. Por isso nunca devemos confundir a inteligência com a razão, porque a razão é infinitamente acima da inteligência. Mas está dormindo em muitos, não acordou ainda. Então, se começa a funcionar a logoterapia, as doenças criadas pelo nós, pela inteligência, podem ser curadas. Mas a condição indispensável é despertar no doente o seu logos. O médico pode ter o logos despertado em si, mas se ele não consegue despertar no seu doente, seu paciente, o logos que despertou nele não é garantido. Porque, em última análise, o doente tem que se curar a si mesmo. O médico pode indicar o caminho. Você proceda assim, 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 mas, em última análise, você tem que funcionar como autocurador. Como autocurador. Cada um, em última análise, tem que ser o seu próprio médico, por indicação de outro médico. Bem, então, ele vai falar sobre logoterapia, como está aí no cartaz, e análise existencial. Análise existencial quer dizer, o homem vai analisar a sua existência terrestre, o que ele é e o que ele tem. A análise existencial gira entre o nós intelectual e o logos racional. Isto é a análise existencial, está lá no cartaz. Não se pode compreender logoterapia sem análise existencial. Eu tenho um livro do mesmo médico, chama-se Existenzanalyse, em alemão, análise existencial, onde ele mostra que estes fatores, o nós da inteligência e o logos da razão, fazem parte da natureza humana. Isto é análise existencial. E nós devemos desenvolver cada vez mais o nosso logos para podermos enfrentar certas doenças, sobretudo doenças criadas pela inteligência, não tanto pelo corpo. A inteligência cria doenças muito piores do que o próprio corpo. Então, isso se chama análise existencial. Agora acontece que o logos dificilmente desperta. Ele está dormindo no fundo da nossa natureza humana. Mas quem está acordado, normalmente, é somente o nós. Quer dizer, o criador das doenças está acordado. O curador das doenças ainda está dormindo. O que é que vai acontecer na vida humana? Acontece o que está acontecendo por toda parte. O homem não precisava ter doenças. Ele podia ter perfeita saúde, porque a natureza não dá doença. As doenças vêm todas mentalmente. Daqui vem a doença. Porque a mente perverte as leis da natureza. A nossa inteligência perverte as leis da natureza. Não vive de acordo com a natureza. Então, vem a doença. Mas o logos não perverte as leis da natureza. Ele endireita o que a inteligência estragou. Se o logos não está funcionando, o nós toma conta da nossa vida e ficamos cada vez mais doentes e não podemos curar estas doenças criadas pela inteligência pela medicina comum, nem por alopatia, nem por homeopatia. Precisamos de uma terapia muito mais poderosa do que a inteligência nos pode dar, porque a inteligência criou a alopatia, é a criação do nós, a alopatia. Criação de homeopatia, que é um pouco melhor, que já atinge o corpo astral, em vez do corpo material, já vai mais profundamente dentro da natureza, a homeopatia.
atua sobre o nosso corpo astral, sobre o nosso corpo invisível, que é a base do corpo visível. Se a homeopatia conseguisse curar o corpo astral, o corpo invisível, que produz o corpo visível, também temos uma grande vantagem. Mas não é em todos os casos que a homeopatia consegue curar a base da nossa doença, que é o corpo astral. Então vem a logoterapia e vai muito acima da alopatia e muito acima da homeopatia, e produz uma espécie de cosmoterapia. Eu escrevi uma vez um livro que nunca publiquei, nem vou publicar, Cosmoterapia. Muitos anos antes de conhecer Viktor Frankl, ele chama isto logoterapia, que eu chamava cosmoterapia no meu livro, que nunca saiu. Então, se conseguirmos despertar em nós a força mais poderosa da nossa natureza, o nosso logos, que nós costumamos chamar o nosso eu. Não se esqueçam que o que o Viktor Frankl chama o logos é o que nós na filosofia chamamos o eu verdadeiro, o eu central, o eu. Isto é apenas o nosso ego. Isto é o nosso eu. Ambos fazem parte da nossa natureza. Mas o logos geralmente dorme e não acorda. É engraçado. Quando a nossa vida vai bem, não temos doença, não temos falta de dinheiro, não temos nenhuma adversidade, tudo corre em perfeita prosperidade, tudo ouro sobre azul, o logos não acorda. Quem acorda é o nosso. A inteligência gosta de uma vida gostosa, de uma vida cheia de prosperidade, uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de alegria, um piquenique permanente. Isso é do ego. Um piquenique permanente. Isso é o ego gosta, o nosso. Bem, mas se acontece uma desgraça, se acontece uma coisa trágica na vida humana, o ego se vai embora. Ele não gosta, ele diz que não estou mais aqui, vai passear. Não, isso não é vida, ele diz, vida é cheia de doenças, cheia de falências, cheia disso e daquilo. Isso não, o ego se entristece com ele. Mas acontece que eu desperto. É engraçado. Quando este se vai embora, por causa de tragédias e desgraças que acontecem na vida, este aqui toma conta do campo. É estranho. Estão num sentido inverso. Primeiro, o ego está aqui em cima. Aqui, cheio de prosperidade, cheio de alegria, tudo vai bem, all right, all right, all right. Depois, a coisa vira numa adversidade, numa tragédia, e o ego vai lá embaixo. Diz, não quero mais saber desta vida, isto é feio. Então, o eu espiritual, o logos, vai para cima. Na adversidade, há quase sempre despertamento do logos. Mas na prosperidade, dificilmente o nosso logos desperta. Esta é a grande vantagem na vida humana. Os sofrimentos fazem despertar a força mais poderosa que existe na natureza humana, o logos, o nosso eu verdadeiro. Inimigo, e nós não gostamos absolutamente dele. Está sempre vestido de luto. E nós não gostamos sempre de ver alguém de luto. Então, nós detestamos os sofrimentos, as tragédias, as adversidades, as perversidades dos homens. Tudo isto é feio. Mas acontece que tem a grande vantagem de despertar em nós uma força que estava dormindo. Despertam em nós o logos. Despertam, nós dizemos, o espírito. Despertam a alma. Despertam o nosso eu divino. Tudo isso são expressões nossas. Ele não usa isso. Ele só usa a expressão logos. Então, acontece que na adversidade o nosso logos cria força. E na prosperidade ele dorme.
Isto aconteceu com ele mesmo, com este médico. Ele não leu isto nos livros, ele viveu isto e sofreu isto. Aliás, o que não se vive, o que não se sofre, não se sabe. É inútil saber uma coisa que não se tenha vivido e, sobretudo, que não se tenha sofrido. Viktor Frankl, na última guerra, foi para o campo de concentração da Gestapo alemã, de Hitler. Foi para o campo de concentração, durante toda a guerra esteve no campo de concentração. Escreveu um livro sobre isto, que já existe em Portugal, traduzido para o português, e nós mandamos vir agora para ver se podemos espalhá-lo entre nós. Chama-se Um Psicólogo no Campo de Concentração. Um psicólogo no campo de concentração. Nos Estados Unidos se vendeu 1 milhão, quase 1 milhão de exemplares deste livro em poucos meses. Deste livro do campo de concentração de Viktor Frankl, onde ele descreve as tragédias dele, o que é um campo de concentração. Você sabe, um campo de concentração é um espaço muito grande, todo cercado de arame farpado de alta tensão elétrica. Se alguém toca neste arame farpado, está morto. E o Viktor Frankl conta que muitos companheiros de prisão se suicidaram no arame farpado de alta tensão elétrica. Jogavam-se contra o arame para morrer, porque não aguentavam mais o campo de concentração. Acharam melhor morrer do que sofrer tantos anos. Ele não o fez, ele não se suicidou, aguentou muitos anos todos os horrores do campo de concentração. Muitas vezes havia só uma refeição por dia, uma só, e muito fraquinha, muito fraca. E semanas inteiras não se podia dormir por causa do frio. Não tinha cobertores suficientes no inverno, eles não davam. Então, passam semanas inteiras sem poder dormir uma noite. Vocês sabem o que acontece com a saúde da gente? Se não pode comer direito e não se pode dormir direito, acaba um esqueleto. Acaba um esqueleto, senão acaba um cadáver. Ele também virou esqueleto durante todos os anos de concentração. Sofrimentos horríveis. Aguentou firmemente, sem se queixar, tudo até o fim. Finalmente chegaram os aliados americanos e russos e esvaziaram os campos de concentração. Hitler derrotado e os russos e americanos, os aliados, invadiram o campo de concentração e libertaram todos os presos. Mandaram todos para casa. Inclusive Viktor Frankl, que estava no campo de concentração. Ele foi para casa, para Viena. O que ele encontrou em Viena foi coisa horrível. O pai morto, a mãe morta, o irmão morto e a própria esposa dele morta. Tudo morreu, na ausência dele. Ele chegou a saber quando chegou a Viena. Tudo morto. Vocês podem imaginar sofrimentos piores do que campo de concentração e a morte de todos os queridos, pai, mãe, irmão e a própria esposa? Ele passou por tudo isto. Por isso despertou nele isto aqui. Aí ele descobriu o poder do Logos. Quando a nossa razão espiritual, o nosso eu verdadeiro desperta no meio da tragédia, no meio das adversidades, como despertou nele, a gente adquire uma força de curar os outros, porque já se curou a si mesmo. Quem pode passar por todas as tragédias sem desesperar da vida e sem se suicidar, já criou uma força muito grande. E se ele consegue convencer os seus clientes, os seus pacientes, desta força que existe em cada um de nós, nele e em nós, então o doente também pode fazer
funcionar esta força tremenda e pode curar as suas neuroses pelo poder da logoterapia. Porque as neuroses começam aqui, no ego, mas não acabam aqui. Então, se o eu, aqui o logos, está muito forte, ele pode derrotar todas as doenças que o ego criou. O Dr. Viktor Frankl vai falar sobre logoterapia e análise existencial, como está lá. Vai falar, terça-feira, primeira conferência, só vai explicar o que é, com tradução em português. Na quarta-feira, ele permite perguntas, aí ele não vai falar, vai só responder as perguntas que os outros fizerem. Vão fazer em português a pergunta, ele traduz para o inglês e depois a resposta vem em inglês traduzido para o português. Bem, isso ele vai fazer. Muitos não compreendem o que ele vai fazer por duas razões. Primeiro, porque todo mundo confunde inteligência com razão. E quem confunde inteligência com razão, com logos, não vai compreender o que ele diz. Porque ele faz uma rigorosa distinção entre o nós da inteligência e o logos da razão. Porque o nós cria as doenças e o logos cura as doenças. Mas como o nosso povo está habituado à confusão, até nas universidades, nas faculdades também se faz a mesma confusão, e nos livros se faz a mesma confusão, e nas igrejas se faz a mesma confusão. Nós estamos no mundo caótico de confusão. E é difícil a gente compreender alguém que não está na confusão. Isto vai ser uma dificuldade para muitos. Vamos dizer, como é que a inteligência cria as neuroses e a inteligência vai curar as neuroses? Mas não é verdade. A inteligência sim cria as neuroses, mas não é a inteligência que vai curar as neuroses. As mais leves sim, pela psicoterapia pode curar neuroses muito leves, mas as doenças graves da inteligência, que é frustração existencial, que ele considera a neurose mais trágica da vida, a inteligência não vai curar uma frustração existencial. Não vai transformar uma frustração existencial numa realização existencial. Realização existencial é saúde. Frustração existencial é doença. Isso vai ser a dificuldade de muitos ouvintes, porque não estão habituados a uma linguagem de alta precisão. Vocês têm uma vantagem aqui, porque nós na filosofia sempre fizemos a distinção entre inteligência e razão. Mas aqui estão poucos em comparação com os que vão lá. Os outros que nunca tiveram aulas de filosofia no universo, com o universo de precisão lógica como nós, têm a dificuldade de não compreender bem o que ele vai dizer. Vão confundir a nós com o logos. Vão dizer que o Frankl tenta curar pelo mesmo fator que provocou as próprias doenças, o que não é verdade. Outra dificuldade vai ser o seguinte, e já estou prevendo tudo isto, já previno. Como ele fala em logoterapia, eles vão dizer, está fazendo religião na medicina, está tratando de religião. Ele não devia tratar de religião na medicina. A medicina não tem nada a ver com religião. Está falando em logos. Porque no mundo cristão e no mundo religioso, sobretudo aqui na América Latina, logos é o Cristo. Porque o quarto evangelho de João começa assim: no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Isto é o princípio do evangelho de São João, conhecido
por muitos cristãos. Então eles vão dizer, imagine este médico se mete a falar em religião. Ele manda todo mundo curar por um fator religioso. Ele diz que as doenças só se podem curar por um fator religioso, logos. Isto vão dizer por aí fora. Porque eles não sabem que logos não significa somente o Cristo, como no quarto evangelho. Logos, muito antes do cristianismo, na filosofia grega, de Pitágoras, de Platão, de Sócrates, de Aristóteles e dos neoplatônicos mais tarde, em todo o tempo antes do cristianismo, logos era a faculdade suprema do homem. Não tinha nada a ver com o Cristo. A faculdade mais poderosa no homem, eles chamavam logos, a razão. Não a inteligência, mas a razão. E nesse sentido, o doutor vai falar em logos. Ele nem é cristão. Ele nunca vai aludir à religião. E muitos pensam que ele exige que a gente se cure pela religião ou pela religiosidade. Isto vai ser uma confusão. Ou eles identificam o logos com a inteligência, ou eles identificam o logos com Deus. Não, nenhuma nem outra interpretação está certa. Precisa saber que ele toma a palavra logos como o fator mais poderoso da natureza humana. É o Deus interno, se quiserem, mas não o Deus lá no céu. Ele não vai falar num Deus transcendental. Agora ele vai falar no Deus em nós, que ele chama Logos. Os gregos também chamavam Logos o Deus imanente. Quando o poder divino se manifesta em nós, pela razão, pelo Logos, então nós seguimos a orientação do Deus interno, do Deus imanente. Mas ele não fala em Deus, fala só no Logos e no Nous e nas terapias que se podem produzir em pequena escala pelo Nous. Em grande escala se podem produzir estas terapias pelo poder muito grande do Logos. Ele vai falar a um público lá no teatro da sociedade hebraica muito heterogêneo e muito alheio à terminologia que ele vai usar. Porque nós não estamos em condições propriamente de acompanhar um homem que passou por culturas muito superiores à nossa. Temos que interpretar como pudermos o que ele vai dizer. Mas eu já estou prevendo estas duas dificuldades. Eles vão identificar o Logos com a inteligência, que é o primeiro erro, depois vão identificar o Logos com o Cristo, que é o outro erro. Ele não fala no poder da inteligência e não fala no poder do Cristo. O quarto evangelho de João, que foi escrito provavelmente em Éfeso, que era o centro do Logos naquele tempo, chama o Cristo o Logos. A Vulgata Latina traduziu verbo, mas o texto grego do primeiro século diz Logos. Por isso nós sempre confundimos o Logos da razão humana com o Cristo. Pode-se dizer que o Cristo é o Logos, porque ele é a manifestação mais perfeita da razão, não da inteligência, mas da razão. Ele curava também pelo Logos. Jesus sempre curava os doentes, não com medicinas, não com passes, não é? Mas simplesmente pelo poder do seu Logos. Porque nele a razão e a racionalidade estavam a 100% acordadas. Ele agia em nome do Logos, em nome da sua racionalidade suprema. Aí ele podia curar mesmo sem medicina. Bem, isto eu estou dizendo previamente para que os que vão ouvi-lo
e vão lê-lo nos jornais, porque os jornais vão dar uma reportagem completa sobre isto, tenham uma orientação certa. Querem fazer alguma pergunta sobre isto? Diga. Todos entenderam tudo? Diga. Sim. O Victor Franco faz despertar o logos da pessoa. Ah, isto ele não disse. E se eu perguntasse a ele, ele ia fazer essa pergunta. Eu não sei se eu vou, também não sei se eu vou fazer uma pergunta. Mas eu já disse, se eu for e fizer uma pergunta a ele no segundo dia da conferência, eu ia perguntar, como é que o senhor faz despertar o Logos na gente? Porque ele tem aquele exemplo que eu citei numa noite da Madame Marion, da senhora Marion, que ele curou de uma frustração existencial e que passou para a realização existencial. Eu citei no meu livro Entre Dois Mundos, está todo o texto de 2 cartas da senhora Marion. A primeira carta escrita a ele numa tremenda frustração existencial. Na segunda carta, uma realização existencial. E no meio ficam poucas semanas. Então, ele não diz em nenhum livro ele faz menção do modo como se pode fazer um doente passar da frustração existencial para a realização existencial. Isto ele não disse. Nunca. Por isso eu não posso dizer. Seria o ato intuitivo dele? Bem, eu sei como foi. Através de muitos anos de sofrimentos trágicos no campo da concentração, através do sofrimento horrível que encontrou em Viena quando voltou, tudo morto, até o esposo morto, deve ter acordado nele uma força que nós temos, mas que está dormindo. Este deve ser o caso que ele, simplesmente pela presença dele, quase que obriga o seu paciente a despertar em si também o mesmo Logos que ele despertou em si. Isto eu suponho, por isso ele nunca fala nisto. Ele não diz que ele tem uma magia, um carisma ou qualquer coisa mística, misteriosa, nunca fala nisto. Ele só insiste, hein? Talvez nem saiba. Mas o sofrimento horrível que ele atravessou sem desesperar, sem se suicidar e sem se queixar, deve ter despertado nele uma força que em nós está dormindo. Vai divulgar agora essa logoterapia para os psicólogos, para os médicos aplicar aqui? Pode. Ele vai divulgar agora. Não vai dizer como, mas vai dizer que. Vai dizer que se pode fazer isto, que se pode fazer isto. Isso ele vai dizer. Que é preciso despertar em si o Logos para curar as piores doenças neuróticas. Ou como ele não pode dizer. Essas são coisas indizíveis. Ele sabe, mas não pode dizer. Diga. Ele ficou no campo de concentração e salvou. A frustração especial dele foi o amor pela mãe do homem. Bem. Outro caso que ele citou também, da frustração especial, é o humor. O humor ajuda. Bem, o amor é a maior potência. Humor e amor. O humor. Ele citou mais tarde. Bem, eu não sei bem o que ele entende por isso. E outro, ele citou o amor pela mãe que ele tinha. Sim, o amor é isto. Isto é amor. Isto aqui é a potência elevada da natureza humana que se chama amor, no sentido verdadeiro. Não o amor sentimental, mas o amor metafísico e místico. E isto pode ter sido um fator. O grande amor que ele tinha à sua mãe, mesmo ele encontrou morta a mãe, mas não sabia ainda naquele tempo, mas a força que ele teve de não se suicidar, como tantos outros fizeram, e de não se queixar, e de não desesperar da vida, ficando pessimista,
Isso supõe uma força muito grande que ele despertou em si durante o sofrimento. Mas ele dá uma chave, como a gente pode aplicar esse... Ele não diz. Isso cada um tem que descobrir em si. Ele não diz. Diga? Bem, o Goldsmith fala do mesmo assunto. O Goldsmith, a arte de curar pelo Espírito, também fala neste mesmo assunto. Ele diz que devemos despertar em nós a consciência da presença de Deus. São palavras do Goldsmith, no livro que eu traduzi, a arte de curar pelo Espírito. A consciência da presença de Deus é o Logos. O que é o Logos, senão o Deus imanente em nós? Isto diz o Goldsmith. Agora, Viktor Frankl não fala em Deus, não menciona Deus. Às vezes fala espiritualidade. Isto ele entende espiritualidade. Quando alguém se torna consciente de um poder divino dentro da sua própria natureza humana, isto é o despertamento do espírito. Geralmente ele não usa a palavra espírito, usa sempre a palavra grega logos. Mas ele entende o espírito divino em nós, que nós chamamos o eu verdadeiro, o eu interior. É claro. Claro que ele entende isto. Diga. Em relação ao sofrimento para despertar o Logos, eu tive mesmo uma descrição de prisioneiros na Rússia, e pessoas de grande intelectualidade sofreram tanto, e no fim acabaram-se muito felizes, porque davam graças a Deus até de ser presos para poder despertar o Logos. Mas então eles ultrapassaram a sua inteligência e chegaram até as alturas do Logos. Se eles sentiram felizes apesar do sofrimento e de todas as tragédias, eles não fizeram isto em nome do nós da inteligência, fizeram isto porque já descobriram as profundezas do Logos. Então é claro, um homem que descobriu em si a coisa mais profunda que há na natureza humana, o Espírito de Deus, o eu, o Logos, não precisa desesperar, ele pode sofrer tranquilo e calado todas as coisas. Mas essa descrição é justamente claro, a afirmação. Claro. Isso se pode encontrar em muitos outros livros, mas não neste livro dele que está aqui à venda agora, chamamos de Psicoterapia e o Sentido da Vida. É o título do livro dele que nós estamos vendendo aí. O único livro que temos traduzido em português aqui no Brasil. O outro em Portugal não temos ainda. Vem logo esse livro. Hã? Vem logo esse livro, tá? Nós temos aqui, já estivemos vendendo. Não, mas esse que o senhor falou agora. A experiência no campo de concentração foi editada em Lisboa, mas ainda não chegou aqui. Nós mandamos vir agora. Isso já é de 1946, mais ou menos. 45 acabou a guerra. Ele voltou do campo de concentração em 45. Em 46, ele escreveu este livro das experiências dele no campo de concentração em 9 dias. Ele não escreveu, ele sentou-se à mesa, chorando e soluçando e ditando o livro. Em 9 dias, ele ditou todo o livro. Em 9 dias consecutivos, entre choros e lágrimas. Vivenciando e sofrendo o livro. Este é um livro vivido e sofrido. Um psicólogo no campo de concentração. Nós já mandamos vir de Portugal e, se corresponder às nossas expectativas como esperamos, talvez nós mesmos vamos reeditar aqui no Brasil, porque aqui não é conhecido. Olha, este livro foi um sucesso nos Estados Unidos. Em poucos meses se venderam quase 1 milhão de exemplares deste livro. E até hoje é um best-seller nos Estados Unidos, este livro, que é completamente desconhecido entre nós. Nós não sabemos nada disso. Nós vamos ver se o mandamos ver em maior quantidade, e se não tiver mais em Portugal, então vamos pedir licença para editá-lo aqui entre nós.
Vou escrever um prefácio orientador sobre o livro. Vamos entrar. É um livro importante, porque ele não entra em logoterapia. Lá ele não entra em logoterapia, porque é logo no princípio da sua carreira. Mas conta os sofrimentos dele que são a base para a logoterapia. Ele não desiste, mas é de supor que tudo isto é a base para a logoterapia. Diga. Como uma aula dessa, uma leitura, ele não poderia ser palestra com os pacientes? Como é? Ele não poderia, através da palestra com o paciente, transmitir isso como foi está transmitido e promover uma cura? Pergunta a ele. Pergunta a ele. Sim. Isso é da experiência de cada um. A gente pode dar orientação, mas não pode substituir a experiência do outro. É o que estamos fazendo. Que diga. Se nós somos a inteligência. Se nós temos a inteligência. Nós temos a inteligência. Se usarmos a inteligência para viver a vida existencial dentro de um equilíbrio, dentro da disciplina, não é uma oportunidade. É a tese da psicoterapia. É a tese da psicoterapia. Mas não há uma oportunidade. Funciona em casos leves. Não funciona em casos graves. Porque o menor não tem poder sobre o maior. Mas uma vida disciplinada não favorece? Uma vida disciplinada é o quê? É o que é isso de disciplina? Disciplinada é... O equilíbrio não existe no ego. O ego pelo ego não se equilibra. É uma ilusão. O ego é caótico. O ego não tem poder sobre si mesmo. O ego está desorientado em si mesmo. Você não pode equilibrar o ego pelo ego. Se o ego não se integrar numa força maior do eu, ele não vai chegar ao equilíbrio perfeito. Porque o ego é inferior, tem menos poder que o Logos. Então, como ele tem menos poder, como é que ele pode equilibrar-se com esses 50% de poder que ele tem? Mas se ele se integrar no 100% de poder do Logos, aí ele fica inteiramente equilibrado. Nós temos que apelar para uma força maior, acima do ego, mas não fora de nós. Então, os devotos pensam que temos que pedir a Deus. Mas não, é um modo de dizer Deus. Deus é isto aqui, em nós, isto é Deus imanente. É claro, eu tenho que me dirigir do meu ego humano, nós, para o meu eu divino Logos. Isso é certo. Mas não pensar num Deus transcendente que esteja lá do outro lado das Vias Lácteas. Não, isso não dá. O Joel Goldsmith já insiste nesse ponto. No livro dele, Arte para o Espírito, diz que não adianta pedir a Deus